Vai falar do ponto de Deus para nós. Possamos estender as mãos sobre a vida dele, para que ele seja canal, para que ele seja instrumento, e que seja Deus falando, que toda a humanidade caia por terra, e que tu venha, Senhor, neste momento enchendo com a tua graça e fazendo dele instrumento dele. Tu diminuas e tu cresça. Oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. aleluia. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Meu nome é Alain, eu completei agora dia 15 de janeiro 54 anos de idade. Eu sou casado há 33 anos, 2 filhos, 4 netos, moro em Nova Friburgo, participo há 23 anos da paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus em Conselheiro Paulino, e hoje na realidade eu sou natural de Italcara, morei o meu primeiro aninho de vida num lugarzinho pequeno chamado Engenho Central, fui para São Gonçalo com 1 aninho de idade, morei 30 anos em São Gonçalo e estou há quase 24 anos em Friburgo, então eu andei um pouquinho, hoje eu estou em Friburgo, é uma alegria. O tema que me foi passado é: sobriedade é realizada plenamente naqueles que se permitem viver pela graça, embora se inicie com uma decisão humana. Quando eu fui atrás do tema da sobriedade e buscando uma palavra para essa manhã, para que nós pudéssemos partilhar aqui, eu me deparei com uma realidade muito mais profunda, porque na realidade o que a gente vê quando se fala de sobriedade, a gente se refere a bebida e droga, não é isso? Normalmente vem na nossa cabeça isso: bebida, droga, cigarro, nós ficamos muito com isso na cabeça. Mas irmãos, o tema da sobriedade, ele é muito mais amplo do que simplesmente beber e fumar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz lá: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, ele anda ao redor de vós buscando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. O irmão disse isso ainda agora aqui. Então, a sobriedade, quando eu fui ao dicionário, sobriedade, claro, é abstinência de álcool e drogas e tudo aquilo que nos entorpece, tudo aquilo que nos tira do uso da razão, mas ela é mais do que isso. Ela é moderação, ou seja, controle sobre os próprios impulsos. Ela é temperança, ou seja, a temperança é a virtude que controla as paixões que está dentro de nós. Que paixões são essas? Amar o outro? Não. As paixões é o resultado do pecado original.
é o resultado do pecado original que está dentro de nós, ou seja, a concupiscência, aquilo que São Paulo diz: muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Então São Paulo percebe que é uma outra lei dentro dele. Então dentro de cada um de nós, embora você não saiba, há uma lei. A carne, ela é hostil às coisas do Espírito, então nós precisamos lutar. Então a temperança é aquela virtude maravilhosa que regula esse desregramento que está dentro de nós. Depois, equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade de se manter calmo, de se manter numa justa ordem dentro de um problema. A gente conhece muito um cristão de verdade no meio da tribulação, não é? É o jeito que ele age, é o jeito que ele se comporta. Então veja, a sobriedade não é só deixar de usar drogas lícitas e ilícitas, coisas do tipo, mas ela é muito mais do que isso. Bom, dito isto, isso foi só uma pequena introdução para mim de fato começar a pregação. Eu queria falar de alguém, e eu peço a vocês que prestem bastante atenção agora, não se distraiam. Santa Teresa de Ávila diz que a distração é uma ladrona da graça de Deus, né? Nós precisamos focar naquilo que o Senhor vai falar. Eu queria falar de uma pessoa, e algumas pessoas eu vou citar biblicamente, eu vou embasar tudo na Sagrada Escritura, que foi um homem levantado por Deus, e foi um homem que foi levantado para dar certo. Todos nós somos predestinados para o céu, todos nós. Então, uma pergunta primeiro precisa ficar no nosso coração: por que ser sóbrio? Para que sobriedade? Ora, Dostoiévski vai dizer que se Deus não existe, então tudo é permitido. Nós estamos então para além do bem e do mal, então posso fazer qualquer coisa. Não, mas porque Deus existe, Ele é aquele que regula a questão do bem e do mal. Vamos lembrar lá do pecado original, que dizia a respeito disso, né? A mulher que desobedeceu e tomou posse daquilo que Deus tinha dito para não fazer, e daí vem toda a desgraça. Então eu e você, querido irmão, querida irmã, nós fomos levantados por Deus para dar certo. Diga isso para o seu irmão aí: você foi levantado para dar certo. Você foi levantado para brilhar a glória de Deus. Nós fomos levantados para isso, não foi para outra coisa. Agora veja, aqui 1 Samuel capítulo 13, eu vou falar de Saul. Saul, quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Embora Deus não quisesse que eles pedissem um rei, o povo pediu um rei, e Deus deu um rei. Esse rei era Saul, um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, e ele foi levantado por Deus. E no capítulo 11 de 1 Samuel, foi restabelecida toda a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Toda a aliança ela foi renovada. Então Saul, ele era rei de verdade. Ele era rei de verdade, ele foi ungido, ele foi levantado por Deus, assim como eu e você. Meu irmão, você não é fruto de um acaso. Minha irmã, nós não somos fruto de um acaso. Deus quis, Deus pensou. Jeremias capítulo 1: antes que você fosse formado, eu já te conhecia, eu já te havia designado para ser um profeta, luz das nações. Então Deus pensou em nós. Eu não sou um fruto de um acaso de milhões de espermatozoides do meu pai fecundar o óvulo da minha mãe, aí eu estou aqui, fruto do acaso. Não, Deus pensou em mim. Então Saul foi esse homem que foi levantado rei, que foi ungido rei, mas no meio do caminho Saul se perdeu. Ele perdeu a sobriedade dele em todas essas áreas que eu falei, seja no equilíbrio, seja na temperança, seja em fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, e ele fez. Ele quis dar jeitinho, e pior, ele achou que ele, pelas forças dele, ele conseguiria dar conta de tudo aquilo. Todas as vezes que nós achamos que nós vamos dar conta de fazer algo, é aí que a gente se arruína. Eu fui alcoólatra mesmo. Eu comecei a beber com 14 anos de idade, cheguei a beber álcool de cozinha, comecei de brincadeira, bebendo de brincadeira, e quando eu vi, eu estava no auge do alcoolismo. Conheci a minha esposa desse jeito, e fui parar de beber depois que recebi o sacramento do matrimônio.
Então foi algo assim muito difícil para a minha vida. Então eu estou falando de algo que eu vivi. E todas as vezes que a gente faz como Saul, eu vou ler o texto bíblico, que a gente quer dar jeitinho e a gente diz assim, vocês já ouviram pessoa dizer assim? Não, eu estou fazendo isso, mas no dia que eu quiser eu paro. Já ouviram falar isso? Não para. Não para mesmo. Mas não para mesmo. Eu fiz isso, fiz um propósito, eu vou parar. Aí diminuía, quando voltava com carga dobrada. Aí fazia isso, quando voltava pior ainda. Aí tentava fazer isso, tentava fazer aquilo e nunca conseguia parar de beber. Por isso, me desculpe que eu vou falar agora com respeito à pastoral da sobriedade e com respeito aos alcoólicos anônimos que fazem um serviço maravilhoso para a igreja. Aquilo que Jesus cura, Ele cura mesmo. Eu não tenho vício de alcoolismo. Eu não bato pandeiro, eu não fico com a boca salivando quando vejo uma cerveja, embora esteja com meu irmão que bebe, quando eu estou junto com pessoas que bebem da minha família, num aniversário, numa festa que tem bebida. Aquilo para mim não quer dizer nada, porque Jesus, Ele me curou, Ele me libertou. Entende? Não é um esforço meu, não é fruto da minha vontade. Claro, eu preciso dar os passos para que a graça de Deus realize. Mas vamos ver Saul. Saul fez muita cagada na vida, mais ou menos igual a gente assim. Vamos ver aqui o que ele... Bom, diz lá, Saul tinha 40 anos, quando, 1 Samuel 13, tinha 40 anos quando ele se tornou rei em Israel. Saul escolheu para si 3.000 israelitas, 2.000 para ficar com ele em Maquimas e no Monte Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. Quanto ao restante do povo, mandou que fosse cada um para a sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gilboa, e souberam-lhe os filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: saibam os hebreus. Todo Israel ouviu essa notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus, e Israel atraiu sobre si o ódio deles. O povo foi convocado diante de Saul em Gálgala. Juntaram-se os filisteus para combater contra Israel, com 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia na praia do mar. Partiram e acamparam em Maquimas, ao oriente de Bet-Even. Veja a situação, deixa eu só contextualizar. Saul foi lá e bateu o exército dos filisteus com seu filho Jonatas. Atraiu o ódio daquele povo. Diz o texto que eles vinham com uma multidão de soldados, carros, cavaleiros, mais numerosos que as areias do mar, e o povo de Israel começou a tremer na base, diante dos filisteus. Os filisteus, eles eram povos, que tinham os gigantes, como Golias, que Davi depois vai derrotar. Eles eram muito bem munidos militarmente, eles viviam com armaduras grandes, era um povo de guerra, era um povo difícil de destruir. E exatamente Saul foi mexer com esse povo, e aí aconteceu que ele fez o edito e todo o povo ficou apavorado. Todo o povo. Juntaram-se os filisteus para combater em Israel. Os israelitas, vendo o aperto em que se achavam, porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas, nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Galaade. Então o pessoal de Deus meteu o pé, foi se esconder, porque a situação era muito complicada. Situação difícil, sim ou não? Sim. Vencer um cigarro é uma situação difícil? Sim. Vencer o álcool é difícil? Vencer a droga é difícil? Se manter com equilíbrio é difícil? Se manter com a temperança é difícil? Tudo isso é muito difícil. Então nós também, assim como o povo de Deus estava diante de uma situação difícil e que fez eles ter medo, também nós, diante dos gigantes que se levantam na nossa vida, muitas vezes nós também trememos de medo diante da situação. A gente acha que não vai dar conta, e glória a Deus quando você acha que não vai dar conta, porque nós não damos conta mesmo. Mas olha a atitude de Saul. Essa atitude que eu vou ler agora aqui, meus irmãos,
é a atitude que a gente não deve tomar. Veja, diz a palavra, versículo 7, continuando o versículo 7, Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala com todo o seu povo, que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas como este não chegava e o povo começou a afastar-se, então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos. E ofereceu o holocausto. Apenas acabava de oferecer, chegou Samuel, Saul saiu ao encontro para saudá-lo. O que Saul fez? Saul fez aquilo que não era permitido. É como se a gente estivesse aqui nesse encontro e a missa está marcada para 4 horas, um exemplo, e o padre não chega, então eu vou lá e faço as vezes do padre, eu venho aqui e celebro a missa. Isso é proibido para um leigo, porque eu não tenho ministério sacerdotal. Quem podia oferecer o sacrifício? Samuel, somente ele era profeta e sacerdote do povo ali, é ele que conduzia o povo. Samuel disse: espera 7 dias que eu vou chegar, mas Saul se impacientou e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Mal ele acabou de oferecer o sacrifício, chega Samuel e ele, disfarçadamente, sorrateiramente, ele vai ainda receber Samuel, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós queremos resolver a coisa por nós mesmos e nós não contamos com o auxílio de Deus e nós não esperamos que Deus haja na nossa vida, nós estamos dando um tiro no nosso pé. Foi isso que Saul fez. Aí Samuel fala para ele: que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que você não chegava no tempo fixado e que os filisteus só tinham juntado em Máquimas, pensei: agora eles vão cair sobre mim e sobre Gálgala, por isso eu mesmo ofereci o sacrifício. Olha, ele deu jeitinho, aquele jeitinho brasileiro que quer dar para poder resolver o problema de uma maneira que não era sido para resolver. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente fica impacientado diante das situações, de uma pessoa da nossa família que não se converte, de alguém que não para com tal vício, de alguém que você gasta a vida por ele e parece que não está tendo resultado nenhum. A gente começa a se impacientar e a gente começa a querer resolver o problema por nós mesmos. A gente sai procurando tudo que é tipo de coisa, e eu não digo que a gente não precise procurar ajuda, mas existem certos tipos de coisa que Deus disse: não faça isso que vai dar errado, vai dar BO, vai dar ruim, não faça. Foi o que Saul fez. O resultado disso, o resultado dessa desobediência de Saul, foi que Deus tirou a realeza dele e escolheu um outro rei segundo seu coração, que foi Davi. Deus destituiu, mas Deus ainda deu uma outra chance para Saul. Eu estou lendo o capítulo 13 de 1 Samuel, mas no capítulo 15 Samuel vai até Saul, e Samuel diz para ele: olha, Deus entregou os filisteus na tua mão, você vai destruir esse inimigo. É como Deus estivesse dizendo para mim: hoje você vai vencer esse problema, eu quero fazer isso na sua vida, você vai vencer isso. E aí Saul fez o quê? Mas Deus deu uma ordem para ele: olha, vai, passa Amaleque e todo o exército dele ao fio da espada, não poupe nada, não fique com nada do despojo do inimigo. O que Saul fez? Saul foi lá, fez tudo aquilo que Deus tinha mandado, mas ele separou Agag, poupou Agag, que era o rei de Amaleque, ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, separou tudo e ainda disse que aquilo era para o Senhor. Todas as vezes que a gente quer fazer algo para Deus, que Deus não quer que a gente faça, a gente está fazendo como Saul, nós estamos desobedecendo, e isso aqui é muito ruim. Deus fala muitas realidades para nós, e que faz a gente, esses dias, tem uns meses, eu atendi uma menina lá na paróquia, eu estava chegando na paróquia, e na realidade eu fui fazer a celebração da palavra naquele dia, foi numa segunda-feira, o padre não estava,
Eu sou ministro da palavra também, e fui fazer a celebração da palavra. No final da celebração, um pai veio com uma filha e falou, eu ia subir para dar aula de catequese, porque às segunda-feiras a gente dá aula de catequese de jovens e adultos na paróquia, e a minha esposa falou, Alan, atende esse pai com essa filha, eu subo e começo a dar aula no seu lugar, eu não consigo descer com você. Eu catei uma irmãzinha intercessora que estava lá junto com a gente, uma mulher de muita oração, e falei, olha, eu preciso da sua ajuda aqui, eu tenho um caso, eu não sei o que é, vou conversar com esse pai. Quando eu cheguei perto da menina, para poder conversar com ela, que eu encostei nela, que eu botei a mão nela assim, ela falou, tire a sua mão de mim, porque está me queimando. E eu via que ela estava muito agitada, ela estava assim, ela não conseguia ficar quieta, e eu falei assim, vamos para um lugar mais reservado, para a gente poder rezar um pouco e conversar um pouco. E entrei, fui em direção à Capela do Santíssimo com ela. Quando eu estava indo em direção à Capela do Santíssimo, ela travou na porta da capela e ela não conseguia entrar. Ela falou, eu não quero entrar nesse lugar, esse lugar me queima, esse lugar eu não consigo entrar aqui dentro, eu não quero entrar aí. Eu falei, vamos minha irmã, vai ser bom para você, vai ser bom para nós. E entrei com ela na capela, e o resultado foi que aquela menina estava tão oprimida pelo mal, e depois eu vou contar por que eu estou contando isso. Ela estava tão oprimida pelo mal, e que ela se cortou toda, enquanto eu rezava por ela na capela, ela se cortou toda, ela se lanhou toda de sangrar, de pingar sangue, e eu continuei rezando por ela, e depois fui conversar com ela, e simplesmente, pode colocar em cima, irmã, e simplesmente eu fui conversar com ela depois, e sabe por que ela estava daquele jeito? Porque ela estava tocando, ouvindo, e passava o dia ouvindo e tocando rock satânico, Black Sabbath, Iron Maiden, Sepultura e Companhia Limitada, e que as pessoas dizem que não tem nada a ver, né? É tudo tranquilo, né? Pode fazer tudo, porque onde Deus não existe, pode tudo. A gente faz a nossa verdade, mas Deus é muito claro com relação a isso. E talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com a sobriedade? Tudo, porque isso tira a nossa razão. Aquela menina, ela estava completamente transtornada, como de vez em quando aparecem casos assim que a gente tem que atender. Eu conversei com ela e falei, você precisa buscar a confissão, e você precisa parar com essas práticas. Assim ela fez, né? Buscou a confissão, e ela parou com essas práticas, e isso foi uma grande ajuda para a vida dela, para recobrar a sua sobriedade. Mas veja, isso vale com tudo, isso vale com tudo. Então, quando Deus diz não faça isso, porque isso é ruim, eu estou dando uma ordem para você, não faça isso, e que a gente insiste em fazer, é aí que a coisa dá errado. Gente, o fim de Saul é muito triste. O capítulo 31 de 1 Samuel, que é o final, e ele ainda cai na esparrela ainda de fazer uma outra besteira. Em 1 Samuel capítulo 28, Saul, ele vai procurar uma necromante. Sabe o que é uma necromante, né? Uma pessoa que faz evocação de mortos, que é proibido por Deus em Deuteronômio 18:9. O Catecismo da Igreja Católica 2116 proíbe essas práticas, horóscopo e tudo mais, né? Todas essas coisas tiram a nossa sobriedade, tiram o nosso equilíbrio. E, desculpa dizer, mas muitas pessoas se perdem na bebida, nas drogas e tudo, porque por trás disso tem um problema espiritual grave que não foi curado. E aí é uma fuga. Eu atendia um homem na nossa paróquia, ele ia sempre bêbado para a nossa igreja, ele até sumiu lá da igreja agora, e ele foi cair na bebida exatamente porque ele perdeu a referência que ele tinha, que era a mãe dele. Quando a mãe dele morreu, ele se entregou completamente à bebida, e por se entregar à bebida, ele se entregou a tantas outras coisas. Olha a situação desse homem agora, se Jesus não vem e liberta ele. Ele, pela força dele, ele consegue? Não consegue. Ele não dá conta. Ele não dá conta, nós não damos conta. Então veja, quando Deus fala para nós, não faça algo, não faça algo, deixa eles, fiquem tranquilos, não faça algo, né? É para a gente não fazer, porque isso gera muitas consequências. Eu, por exemplo, venho de uma raiz de uma família que tem muito coisa de bebida. Tem tios que morreram loucos por causa de bebida, da família da minha mãe. Aqueles que conhecem a família da minha mãe sabem do que eu estou falando. Eu tenho tio meu que perdeu tudo. A Tula está aqui, ela conhece, ela sabe que eu não estou falando mentira, que ela é lá da cidade.
Eu tenho um tio que perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu a mulher, perdeu tudo por causa da bebida. E ele achava que conseguia, que dava conta, mas não procura Deus. Como que consegue? Não consegue. Há tréguas, há tempos, mas o demônio ele volta e ele coloca tudo de novo para a pessoa ficar desgraçadamente perdida. É uma desgraça, perdeu tudo, perdeu a dignidade, o respeito. Um homem chegar num ponto desse é muito ruim. Um tio que eu amo, é irmão da minha mãe, e que vira chacota na cidade que mora, porque por um tempo meu tio virou chacota na cidade, tudo porque ele precisava ser curado de muitas coisas, e que ele não foi curado, e por isso, ele fazendo aquilo que Deus não queria, deu tudo errado. Eu daria tudo para estar nesse caminho até hoje, mas graças a Deus um dia eu encontrei o Senhor, e Ele me libertou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. De 20 palavras que eu falava quando eu era jovem, 19 era palavrão. Vocês acreditam nisso? Mas como o profeta Isaías, no capítulo 6, ele foi queimado por uma brasa do altar que um serafim pegou e queimou os lábios dele, eu tive meus lábios queimados e purificados, e parei de falar palavrão e comecei a pregar a palavra de Deus, e nunca mais parei. Porque não é um esforço meu, não sou pelagiano, não é algo que eu quero, que eu vou fazer, não, eu fui levantado para isso. Deus ele me curou da bebida com propósito, e eu quero dizer para vocês, se vocês se abrirem à graça de Deus, Deus quer curar a sua vida, e quer te levantar, porque Deus ele pega os piores instrumentos. Não pensa que aqui tem um instrumento maravilhoso, não, Deus pega os piores instrumentos, e Ele levanta para a sua obra, Ele levanta os piores instrumentos. Tem uma história aqui, só que tem um detalhe aqui, Saul não estava com o seu coração todo entregue a Deus. Tem a história de um homem de guerra, eu acho que essa história você vai gostar, irmão. Tem uma história de um homem de guerra que era forte, valoroso, um fuzileiro, e ele foi para uma guerra, e nessa guerra ele foi vítima de uma mina, ele explodiu em cima de uma mina, e ele perdeu as 2 pernas, e isso para ele foi como se fosse o fim da vida dele, né? Bom, perdi as 2 pernas, e agora? O que vai ser da minha vida? Acabou a minha vida? Não. Depois que ele se recuperou de um momento de revolta, ele estava muito revoltado, quando ele vai à missa, e o padre está falando que nós precisamos fazer uma entrega para Deus, um padre muito santo, muito ungido, falando da entrega que a gente tem para Deus. Ele no meio da homilia levanta a mão, e padre, eu quero falar. E o padre deu a palavra para ele, Deus aceita um pedaço de homem? Ele na cadeira de rodas, sem as 2 pernas, o padre olhou para ele e disse, filho, Deus aceita um pedaço de homem que se entrega por inteiro, mas Ele não aceita um homem inteiro que se entrega em pedaços. Ele não aceita, Ele não quer, ou a gente se dá todo para Ele. Santa Teresa d'Ávila diz isso, Deus ele não se dará todo àquele que não tiver coragem de se dar todo a Ele. Então já quero dizer para você, tudo aquilo que você tem como segurança na sua vida, joga por terra hoje, porque Saul ele confiou muito mais nele, ele confiou na sua capacidade, e ele esqueceu que ele tinha um Deus que é providente, que podia realizar todas as coisas nele. O mesmo aconteceu com Sansão. Sansão foi levantado por Deus, filho de Manoé, capítulo 13 do livro dos Juízes. Ele foi levantado para poder levantar um povo, ele foi levantado para poder libertar o povo dos filisteus. Ele tinha uma força descomunal, o Espírito de Deus tomava conta de Sansão e ele destruía tudo. Ele tinha uma força descomunal. Mas qual o problema de Sansão? O problema de Sansão é o mesmo de Salomão, chama-se mulher. Ele gostava muito, mas fora do normal, e ele vai exatamente arrumar uma mulher entre os filisteus. Depois ele arruma uma meretriz, adoradora de ídolos, chamada Dalila, em que a perdição de Sansão, que teve seus olhos furados, e que ele morreu naquela batalha, matou muitos filisteus, mas morreu também, foi porque o coração dele se entregou, assim como o coração de Salomão, que tinha 700 esposas e 300 concubinas. Imagina isso, esse aí é bom mesmo, hein? Esse aí é danado, 700 esposas e 300 concubinas. Só que sabe qual foi o resultado de Salomão? O fim dele também não foi legal. Ele praticou idolatria, ele sacrificou os Baals, Astarote e todos os ídolos que Deus abominava. Meus irmãos, homens levantados por Deus para dar certo,
mas que no meio do caminho escolheram o percurso errado. Você pode buscar ajuda, mas a melhor ajuda que nós podemos ter para a nossa vida é a ajuda que vem do alto, é a ajuda de Deus. As ajudas humanas, e claro, né? Santo Tomás de Aquino diz: a graça não destrói a natureza, ou seja, não é só um esforço nosso, embora nós precisamos dar os passos. Se a gente não der os passos, como o irmão falou aqui, né? Não compra carteira de cigarro, isso é um passo humano, mas só isso não é suficiente, tem que entrar a graça de Deus. Em vários retiros que eu fui, eu me lembro de muitos deles agora, que pessoas em momentos profundos de oração, como Isaías teve com Deus, que Deus queimou a brasa do altar, como Saulo teve a caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus e muda de perseguidor, o maior pregador do evangelho, que deixou 13 cartas para cada um de nós. É precisamente nesses momentos que Deus pode vir e Ele operar aquilo que eu e você não é capaz de fazer. Eu vi muitas pessoas que deixaram de fumar, deixaram de usar droga, deixaram de fazer tantas coisas, e não só isso, se tornaram evangelizadores, se tornaram discípulos de Cristo, e hoje fazem um trabalho maravilhoso. O pessoal está lá na intercessão de São Sebastião do Alto, eu estava lá em cima, eles estavam testemunhando várias coisas para mim, frutos de momentos de oração, frutos de momento com Deus, que Deus vem e Deus realiza maravilhas. Eu não sei, você crê nisso? Parece que não, né? O pessoal ficou meio assim agora, né? Porque veja, aquela mulher cananeia do evangelho, que vai ser o evangelho dessa semana aí, né? Aquela mulher cananeia, aquilo é impressionante. Ela vai até os amigos de Jesus, os amigos de Jesus mandam ela embora. Já começa por aí. Agora imagina, você vem na igreja buscar ajuda e os outros mandam você vir embora. Os amigos de Jesus. Aí ela vai até Jesus, Jesus não diz palavra alguma para aquela mulher, zip. Aí, quando ela insiste, Jesus fala para ela: mulher, não fica bem tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Gente, Jesus chamou a mulher de cão. É isso, Jesus chamou ela de cão, porque ela era samaritana e os samaritanos eram tratados como cães. Jesus disse: não fica bem, mas aquela mulher, ela conseguiu algo que São João Maria Vianney diz, que as virtudes, todas elas batem ao coração de Deus, mas a humildade, ela abre o coração de Deus. Eu quero dizer que aquele irmão daqui do ministério, ele não está aqui, mas eu quero dizer que Deus ouviu a oração dele, aquele do cigarro. Foi uma oração que agrada a Deus. Deus se agradou. Eu estava sentado ali e Deus estava ouvindo aquela oração, e Deus me dava a palavra de 2 Reis capítulo 20, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso eu vou curar. Deus gosta de uma oração humilde, quando a gente se rebaixa. Deus está cansado daquele tipo de oração do fariseu. Eu pago dízimo, eu faço isso, eu sou daquele movimento, eu sou disso, eu fundei tal comunidade, eu não sei o que. Deus já está de saco cheio com isso. Ele quer ver a humildade do nosso coração. Nós somos pó, nós precisamos de Deus para poder vencer as nossas misérias, para poder vencer as nossas mazelas, todas elas. Então veja, Deus levantou Saul, Deus levantou Sansão, Deus levantou Salomão, e todos eles fizeram aquilo que não podia fazer. Até Moisés, Deus deu uma ordem direta para Moisés: fala para a rocha. Mas a pior coisa é lidar com gente pressionado, né? Por isso, não pressione nunca ninguém, tá? Moisés estava pressionado. O povo, gente, se vocês leem a história do povo de Deus, as etapas do deserto, é de dar dó mesmo. Coitado do Moisés. Tudo, Deus operava muitos milagres, e o povo vivia reclamando com Moisés: para que você trouxe a gente para cá? Para que você trouxe a gente para cá? Para morrer de sede? Trouxe a gente aqui para morrer pela mão dos egípcios? Trouxe a gente aqui para morrer de fome? Você trouxe aqui, a gente não chega lá de jeito nenhum nessa terra. E era murmuração em cima de murmuração, murmuração em cima de murmuração. E Moisés, com essa pressão nas costas, Deus falou para ele, quando o povo sofreu profundamente com falta de água, Deus falou: fala para a rocha. Moisés foi lá, pegou o cajado, né? E, seus miseráveis, vocês querem água? Bom! Bateu na rocha e saiu água da rocha. Mas não era isso que Deus queria.
Por causa da desobediência do povo, ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Ninguém entrou na terra prometida porque desobedeceram a Deus. Moisés viu a terra, mas não entrou na terra. Olha isso. Uma palavra de Deus. Veja como Deus leva a sério, irmãos. Deus leva a sério aquilo que Ele fala. Se Ele diz, não faça. E aqui tem algo. Talvez, enquanto eu falo aqui, o Senhor coloca no meu coração isso. Talvez tenha pessoas pensando assim agora, tá, tudo ótimo isso que você está falando, mas como é que eu vou executar isso? Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Muito simples. Deus, Ele não escolhe capacitados, Ele capacita aquele que Ele chama. Deus dá a graça para cada coisa. Se nós dissermos que nós não somos capazes de ser santos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque Ele dá a graça. Ele dá a graça. Não é fruto, não somos nós que nos fazemos santos, é Ele que dá a graça. Por isso, quando uma pessoa vem, tem gente assim, né, que se converte, tem um encontro muito forte com Deus, aí começa a vir com um monte de práticas exageradas e meio malucas, né? Aí quando tem um bom diretor espiritual, o diretor espiritual bota ele no lugar dele. Ele quer fazer 30 dias de jejum de pão e água. Não, isso daí é para quem Deus levantar. São João Maria Vianney comia uma batata por dia. No dia que ele comeu 2, ele foi confessar, mas é São João Maria Vianney. Deus deu a graça para ele para isso. Tem um relato de uma mística que viveu 30 anos somente de Eucaristia, sem beber água e sem comer nada. Mas Deus deu essa graça para ela. Então a gente não pode inventar coisa, vou fazer isso porque deu na cabeça, porque eu sou muito... Não, tem que pedir a graça a Deus, para Deus dar essa graça. As pessoas falam aí do jejum de Daniel. Eu não consigo fazer jejum de Daniel. Eu caio duro no chão, morro. Do jeito que eu trabalho, que eu viajo, se eu fizer jejum de Daniel, eu estou morto. Não é para mim, pelo menos agora, não é para mim, não faço, eu faço outro tipo. Não dá para a gente inventar e fazer aquilo que Deus não chamou a gente para fazer, entende, irmãos? A gente perde a sobriedade, a gente começa a sair da casinha, a gente começa a ficar fora das coisas. E Deus, Ele é um Deus de muita ordem na nossa vida. Muita ordem. Então aquilo que Deus está te levantando, aquilo que Deus está pedindo na sua vida hoje, é muito importante que a gente obedeça. Não façamos como Saul, que tinha tudo para dar certo, e ele acaba a vida dele, ao contrário de Davi, né? Davi disse, quem são esses incircuncisos que se levantam contra o Deus Altíssimo? Você, Golias, você vem para mim com insulto, com blasfêmia, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí não tem para ninguém. Quando você olhar para o seu problema, para a sua dificuldade, você falar, realmente eu não tenho força contra isso não. Mas eu não vou para cima disso com as minhas forças, eu vou com a graça de Deus, eu vou com o Senhor dos Exércitos, que não perde nenhuma batalha, e não tenha medo de ser de Deus. Cheguei numa loja um dia, tinha uma cliente minha, que era astróloga, aí cheguei lá, levar uma mercadoria para ela, que eu trabalho com vendas, né? É uma cliente, para mim cliente pode ser espírita, pode ser o que for, é minha cliente, eu vou tratar ela como um cliente, profissionalmente, se der oportunidade, eu vou falar de Deus, claro que eu vou vender meu peixe. Cheguei lá, ela falou assim, quando você nasceu? Eu falei, sou de janeiro, dia 15 de janeiro. Quando ela ia falar, eu falei, já sei, você vai falar que eu sou do signo tal, mas eu vou te falar qual é o meu signo. O meu signo é o Salmo 120, quando eu levanto os olhos para o céu, de onde me virá o meu socorro virá do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Ele não dorme nem cochila, Ele é o guarda de Israel, Ele me guarda na saída, Ele me guarda na chegada. Esse é o meu signo. Satisfeita? Satisfeita. Não quis mais saber de mim, não quis mais trabalhar comigo. Problema, eu não estou nem aí para isso. Eu não posso negar a minha fé, eu não posso deixar de seguir a Deus e perder a minha sobriedade, e de perder a força. Por quê? Porque senão eu posso voltar para a vida velha. Quantos irmãos têm voltado para a vida velha? Porque venceram os vícios, mas não se encheram de Deus, não se encheram do restante, de equilíbrio, de temperança, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, palavra de Deus, Espírito Santo todo dia. Por que? Qual o resultado? Voltaram e voltaram pior. Eu conheço um monte de gente que voltou pior do que era, muito pior do que era. Deus o livre de cada um de vocês que está no processo de vencer. Talvez tenha pessoas aqui que já venceram, né? Talvez tenha pessoas que estão para vencer, mas Deus, Ele tem uma receita para nós.
E aqui já estou encaminhando para o final dessa pregação. Eu quero dizer algo muito importante. Qual é o fim último da vida do ser humano? A gente precisa se responder essa pergunta, porque eu volto a dizer a fala de Dostoiévski no início: se Deus não existe, então tudo é permitido. É o que o mundo está vivendo hoje, não é? A gente pode todas as coisas, o importante é ser feliz. A gente ainda ouve essa baboseira das pessoas dizer: o importante é ser feliz. Então Deus, o que Deus fala, não é a gente, nós é que fazemos a nossa verdade, nós é que fazemos a nossa realidade. Não, irmãos, não, nada disso. Não é assim que funciona, né? Então nós contamos, o fim último do ser humano é o quê? Nós precisamos responder: para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Simples: para a glória de Deus. Você precisa refletir a glória de Deus. Então vai muito mais além de vencer bebida, drogas e tudo mais. Deus não quer só que você fique livre dessas coisas, Ele quer que você reflita a glória dEle. Que você, aonde chegue, Dom Bosco, se Dom Bosco chegasse aqui agora, Deus me livre, né? Tudo ia acontecendo. A presença de Dom Bosco, os demônios se manifestavam, tudo acontecia pela santidade daquele homem. Não era pelo aquilo que ele falava, mas era pela santidade. Eu fui em vários retiros com o Padre Rufus. O Padre Rufus dizia 2 palavras e o mundo caía à nossa volta. Um grande exorcista da igreja. O mundo caía à nossa volta, porque um homem estava conectado com Deus. Ele refletia a glória de Deus. Aquilo que ele falava não era a palavra dele, não era fruto de... Não! Era a glória de Deus que ele estava refletindo. E por isso, todas as coisas eram realizadas. Eu vou dizer para vocês, não por mérito, mas eu tenho visto muitas maravilhas acontecer. E eu tenho certeza que não é pela minha palavra, mas é por aquele Deus que eu sirvo. Aquele Deus que eu sirvo, Ele é capaz, ainda hoje, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, de realizar muitas maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Amém. E aí, topamos? Sim? Porque veja, é o que a gente quer, né? Vamos lembrar da mulher lá, a Cananeia, né? Ah, Senhor, eu não finalizei aquela história, né? Tá bom, mas os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem da mesa dos seus patrões. Olha, Jesus falou: mulher, grande é a sua fé, seja feito como você quer. Então, hoje nós estamos vivendo uma época se fala muito de avivamento, muito, se fala de avivamento para tudo que é lado que fala, mas o verdadeiro avivamento não é se você vai rolar no chão, se você vai estrebuchar, bater com a cabeça na parede, fazer coisas do tipo. O verdadeiro avivamento é quando vem uma compulsão do alto e infunde o nosso coração, e a gente chora os nossos pecados passados e todos aqueles que nós já fizemos contra Deus. A gente se arrepende. Isso é avivamento de verdade. Isso é avivamento genuíno, verdadeiro, quando a gente é arrependido de não ser aquilo que Deus espera que a gente seja. A gente reconhece que é fraco, a gente reconhece que precisa de Deus. O Espírito Santo vem então como aquele fogo purificador, como diz Malaquias. Ele vai purificar na fornalha os filhos de Levi, ele vai purificar no fogo o nosso coração, ele vai transformar o nosso coração. A graça que eu mais tenho pedido a Deus para a minha vida é poder chorar muito os meus pecados passados, já perdoados. Mas quanto tempo perdido, meu Deus, quanto tempo perdido, irmão. Às vezes que você saiu para procurar aquilo que Deus falou, não faça. Quanto tempo perdido. Mas fique tranquilo, Deus é capaz de restituir todas as coisas. Ele é capaz de restituir, Ele é capaz de dar uma vida nova. Olha aqui, esse que vos fala, lixo, que Deus levantou.